Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar só a tela, tá bom? Tô com dificuldade aqui para gravar o vídeo. Bom, vamos lá. A gente já discutiu alguns modelos de derivadas, né? E agora a gente vai discutir derivada de quociente de funções. Então, nós vamos tomar aqui por base essa função aqui, j, que é f de x sobre g de x. E aí, é claro, né, só lembrando, a gente sempre já falou disso, mas no produto também, mas a gente considera aqui sempre que f, tanto f quanto g são deriváveis. Né? A primeira questão é essa. E a segunda é que g tem que ser diferente de zero. Né? Essa é a condição para a gente ter essa derivada aqui. Beleza? Então, a gente vai fazer... Opa, desculpem. Então, a gente vai fazer, então, vamos lá. J' de x é o limite de j de x mais h menos j de x sobre h, com h tendendo a zero. E aí, então, agora eu vou desenvolver esse limite considerando que o j é f sobre g, né? Então, vai ficar o limite de f de x mais h sobre g de x mais h menos f de x sobre g de x, tudo isso sobre h, com h tendendo a zero, certo? Bom, aqui então no numerador eu tenho uma subtração de frações. Vou então igualar o mesmo denominador, e nesse caso o nosso denominador vai ser exatamente g de x mais h vezes g de x. G de x mais h vezes g de x dividido por g de x mais h vai dar g de x. Então, vai ficar f de x mais h vezes g de x menos g de x mais h vezes g de x dividido por g de x dá g de x mais h. F de x vezes g de x mais h. Tudo isso sobre h, com h tendendo a zero. Beleza? Vamos continuar aqui. Então, isso aqui eu tenho uma divisão de frações, então vai ficar o limite de f de x mais h vezes g de x menos f de x, que multiplica g de x mais h, sobre g de x mais h vezes g de x vezes 1 sobre h. Tudo bem? Com h tendendo a zero. Então, vamos continuar. Então, limite de f de x mais h vezes g de x menos f de x vezes g de x mais h, isso vezes 1, dividido por h, que multiplica g de x mais h vezes g de x, com h tendendo a zero. Bom, nós vamos agora usar uma estratégia algébrica muito parecida com aquela que a gente fez na soma no produto de funções, na derivada do produto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou estender aqui a minha fração, e aí eu vou somar f de x vezes g de x e vou subtrair f de x vezes g de x no numerador. Então, eu estou somando e subtraindo a mesma coisa. Isso dá zero,
né? E aí, então, agora eu vou fazer alguns agrupamentos aqui só para a gente, para facilitar o nosso processo. Nós vamos agrupar esse primeiro termo com esse termo e vamos agrupar esse termo com esse segundo termo aqui. Tudo bem? Só vou mudar a ordem. Então, primeiro eu vou colocar o de azul, tá? E vou deixar de azul. Vai ficar f de x mais h vezes g de x menos o que está de vermelho lá no ao último termo, f de x vezes g de x. Mais, agora esse termo de vermelho aqui, né? F de x vezes g de x, menos agora o de verde, né? Tá circulado de vermelho que está circulado de verde, agora o preto que está circulado de verde. F de x vezes g de x mais h. Tudo isso sobre h que multiplica g de x mais h vezes g de x. Tudo bem? Bom, aqui era de verde, né? Mas tá bom, já fiz, não vou repetir não. Vamos lá. Então, o limite com h tendendo a zero. Nessa primeira parte aqui, então, ó, eu tenho o g de x comum, certo? Em comum, né? Então, eu vou colocar g de x em evidência, e aí vai ficar f de x mais h menos f de x. Tudo bem? Mais, agora, essa segunda parte aqui, que agora sim vou fazer de verde, eu tenho o f de x em comum. Então, vai ficar f de x que multiplica g de x menos g de x mais h. Tudo bem? Tudo isso sobre h que multiplica g de x mais h vezes g de x. Bom, então, vamos pensar agora. Eu posso separar essas duas operações em duas frações diferentes. Então, vou fazer isso. Vai ficar, então, g de x que multiplica f de x mais h menos f de x sobre h que multiplica g de x mais h vezes g de x mais f de x que multiplica. Aqui eu vou fazer o seguinte, para facilitar, eu vou trocar esse sinal e trocar esse sinal, né? Então vai ficar o seguinte, ao invés de ser mais aqui, vai ficar menos f de x, e aí aqui vai ficar g de x mais h, que era menos, virou mais, e o g de x, que era mais, virou menos. Isso aqui também sobre h, que multiplica g de x mais h vezes g de x. Bom, isso com h tendendo a zero. Eu posso, então, separar isso aqui
em limites, em dois limites separados. Tudo bem? Tá? É tranquilo isso, né? Então, vai ficar da seguinte forma. O limite do h tendendo a zero de g de x, que multiplica f de x mais h, menos f de x, sobre h, desculpem, dá um zoom aqui, sobre h, que multiplica g de x mais h, vezes g de x, menos o limite com h tendendo a zero de f de x, que multiplica g de x mais h, menos g de x, sobre h vezes g de x mais h, vezes g de x. Bom, e agora então vamos pensar na seguinte situação. Eu vou considerar aqui que eu tenho um produto, eu vou separar esse produto, vamos lá, só para vocês verem. Vai ficar assim, ó, limite com h tendendo a zero. No primeiro limite, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que eu tenho g de x sobre g de x mais h vezes g de x, tudo bem? Vezes o f de x mais h menos f de x sobre h. Então, eu separei isso com isso numa fração e, deixa eu fazer de outra cor para a gente visualizar, isso com isso em outra fração. Se eu multiplicar essas duas frações aqui, eu vou chegar ao resultado que eu tenho lá em cima, certo? Vou fazer a mesma coisa do lado de lá, e aí então a gente vai ficar... aqui vai ficar o f de x, e aqui vai ficar g de x mais h vezes g de x, vezes, aí fica g de x mais h menos g de x sobre h. Beleza? Então, aqui eu tenho um limite, de produto, mas a gente sabe que o limite de produto é o produto de limites. Então, eu vou escrever de novo como dois limites. Então, o limite com h tendendo a zero de g de x sobre g de x mais h vezes g de x, vezes o limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, menos o limite de f de x sobre g de x mais h vezes g de x, com h tendendo a zero, vezes... Tá ficando grande, hein? Vezes o limite de g de x mais h menos g, de x sobre h. Agora a gente vai caminhar para o fim. Vamos lá. O que é isso aqui, ó? Vocês conseguem visualizar? Olha só. Limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso é o próprio f' de x. Concordam?
Beleza? E o que é isso aqui? G de x. Aqui faltou o h tendendo a zero, né? Limite de g de x mais h menos g de x sobre h com h tendendo a zero. Isso é o próprio g' de x. Certo? Então, agora eu vou começar a resolver os outros limites. Vamos lá. Limite de g de x sobre g de x mais h vezes g de x quando h tende a zero. G de x não interfere no meu limite. Tudo bem? E aqui, então, eu vou ter, se o h tende a zero no denominador, então vai ficar g de x vezes g de x, g de x ao quadrado. Beleza? Vezes f' de x. Menos. Aqui, a mesma coisa. O f de x. Embaixo eu vou ter g de x ao quadrado. Vezes g' de x. Bom, então, como eu tenho o mesmo numerador aqui, e aqui é um produto, eu vou então primeiro juntar isso aqui numa fração só, isso aqui numa fração só, e depois juntar tudo numa fração só. Então vai ficar assim, ó. G de x vezes f' de x sobre g de x ao quadrado, menos f de x vezes g' de x sobre g de x ao quadrado. Tudo bem? Isso então vai ficar... Eu vou colocar o f primeiro. Então vai ficar f' de x vezes g de x menos f de x vezes g' de x sobre g de x ao quadrado. Eu posso escrever assim também. Não vou, se eu colocar o quadrado depois do x, parece que o x que está ao quadrado. Beleza? Então, vamos voltar lá em cima. A gente está falando de uma função... Nossa Senhora! A gente estava falando de uma função j, que é f sobre g. Certo? Então, eu vou escrever aqui para a gente finalizar. Então, vamos lá. Então, considerando a minha função j de x, que é f de x sobre g de x, com f e g deriváveis e g de x diferente de zero, então eu tenho que o j' de x vai ser... E aí eu vou reescrever essa parte aqui, ó. Mas à medida que eu vou escrevendo, eu vou falando. Derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Beleza? Então, tá aí a minha ideia, a minha definição de derivada de quociente de função. Então, dada uma função que é um quociente de função, f sobre g, a derivada vai ser f' vezes g menos f g' sobre g ao quadrado. Beleza? Claro, sempre lembrando, o g tem que ser diferente de zero e tanto f quanto g tem que ser deriváveis. Beleza?
Então vamos encerrando por aqui. Um abraço para todos, fiquem bem, fiquem em casa.